Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Estou aqui ajeitando a pequena pilha de livros que eu vou citar hoje. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, os que aparecem hoje, os que vão me dar o prazer de me assistir outro dia. Aqui é tudo muito simples, gente. Não tem complicação, não. A gente conversa sobre tanta coisa boa que a doutrina tem, mas para a gente... A cola, o que vai acontecer hoje aí? Eu contra eu. Que briga boa. Mas para a gente começar bem, ajeitando aqui na cadeira, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece? Gratidão ao Senhor Jesus pelo muito que nós recebemos, o alimento espiritual que nós necessitamos para caminhar. Gratidão a Maria por nos abençoar, nos envolver, nos entender, nos acolher. E gratidão a Deus por cada existência que nós já tivemos, a que estamos tendo e todas as que nós teremos. Tudo para que nós conquistemos a nossa própria felicidade. Que a tua paz, Senhor Jesus, o amor de Maria e as bênçãos de Deus possam envolver a todos nós na tarde de hoje, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Então, pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, se a água está por aí. Tudo preparado? Vamos começar? História curtinha, gente. Então, eu vou ler ela toda, depois vamos, como é que se fala? Bonito assim? Vamos traçar algumas considerações, ficou bonito, né? Sobre o que foi lido, tá? Vamos lá. Eu contra eu. Quando o homem, ainda jovem, desejou cometer o primeiro desatino, aproximou-se o bom senso e observou-lhe. Detente. Por que te confias assim ao mal? O interpelado, porém, respondeu orgulhoso. Eu quero. Passando mais tarde à condição de perdulário e adotando a extravagância e a loucura por normas de viver, apareceu a ponderação e aconselhou. Para, porque te consagras desse modo ao gasto inconsequente? Ele, contudo, esclareceu jactancioso. Eu posso. Mais tarde, mobilizando os outros a serviço da própria insensatez, recebeu a visita da humildade que lhe rogou piedosa. Reflete, por que te não compadece dos mais fracos e dos mais ignorantes? O infeliz, todavia, redarguiu colérico. Eu mando. Absorvendo inúmeros recursos, inutilmente,
quando poderia beneficiar a coletividade, abeirou-se dele o amor e pediu: modifica-te, sê caridoso. Como pode reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o mísero informou: eu ordeno. Praticando atos condenáveis que o levaram ao pelourinho da desaprovação pública, a justiça acercou-se dele e recomendou: não prossigas. Não te dói ferir tanta gente? O infortunado, entretanto, acentuou implacável: eu exijo. E assim viveu o homem, acreditando-se o centro do universo, reclamando, oprimindo e dominando, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra, até que, um dia, a morte o procurou e lhe impôs a entrega do corpo físico. O desditoso entendeu a gravidade do acontecimento, prosternou-se diante dela e considerou: morte, por que me buscas? Eu quero. Por que me constranges a aceitar-te? Gemeu triste. Eu posso, retrucou a visitante. Como podes atacar-me deste modo? Eu mando. Que poderes te movem? Eu ordeno. Defender-me-ei contra ti, clamou o homem desesperado. Duelarei e receberás a minha maldição. Mas a morte sorriu, imperturbável, e afirmou: eu existo. E na luta do eu contra eu, conduziu-o à casa da verdade para maiores lições. E a história acaba aqui. Mas esses amigos espirituais, eles às vezes, não é? Em 3 frases dá uma tese de pós-doutorado, né? E aí, quais são os pontos importantes nessa história? Pelo menos que eu captei. Quem tiver o livro Contos e Apólogos, meu a capa é bem antiguinha, tá? Releia a história e veja o que mais consegue captar. Eu captei o seguinte para dividir com vocês. Ó, espia. Pontos importantes na história. Primeiro, nossas escolhas e atitudes na vida. Segundo, as virtudes que nós precisamos desenvolver. Terceiro, nós pensamos no momento do desencarne? Sim, não, a gente pensa. Então, preciso pensar no momento do desencarne. E aí vem uma pergunta embutida: nos sentimos confortáveis com a ideia de partir ou preocupados, assustados? Em relação às nossas escolhas e atitudes na vida. Do livro Florações Evangélicas, a gente já conversou sobre esse livro numa quarta-feira da vida. Investimentos. Joana, entre outras coisas, esse aqui está relacionado ao capítulo 2, item 6, capítulo 2, 6, item 3, ou parágrafo 3º. Investimentos. Na desenfreada correria da ambição a que se vê impelido, o homem moderno investe. Investimento na bolsa de valores, perseguindo moedas, acumulando títulos contábeis. Investimento nas loterias, tentando as raras explosões da, entre aspas, sorte. Investimento em negócios mirabolantes, buscando resultados de alta compensação. Investimento nos jogos cambiais, ante as perspectivas da oscilação frequente da moeda ouro na balança internacional, para os cometimentos da estroinice. Investimento em empresas audaciosas, aspirando às promoções no campo dos altos negócios,
do utilitarismo. Investimento no mercado de capitais para os grandes jogos financeiros, de modo a alcançar as altas metas do poder terreno. Investimento da saúde nas competições esportivas, disputando primazia. Investimento da paz nos complexos mecanismos da usura, como da desonestidade, por cujos processos supõe e quer vencer. Mas vamos pegar mais outro livro para a gente pensar mais um pouquinho. Hamed, livro Renovando Atitudes, capítulo Estado Mental, página 203, está aqui. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. E aí Hamed vai falando assim, vamos raciocinar com ele aqui. Para que se atinja a espiritualidade, já afirmavam as antigas religiões do Oriente, seria preciso o homem se apartar-se do, entre aspas, Maya, que são as ilusões da existência, do nascimento e da morte. Para que pudesse conquistar o, entre aspas, Nirvana, diziam que seria imperativo extinguir todo o desejo de ser, aniquilando assim o, entre aspas, ego, que é a individualidade exaltada e distraída pelas fantasias do mundo. Ao mesmo tempo, encontramos Jesus Cristo instruindo-nos que, para alcançarmos o, entre aspas, reino de Deus, é preciso nos despojarmos do egoísmo, o terrível adversário do progresso espiritual. As bem-aventuranças do Mestre nada mais são do que vias para se alcançar a iluminação, ou seja, elevar-se através da mansuetude, humildade e simplicidade, abandonando todo o sentimento de personalismo. E mais à frente, é realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros, que caracteriza o estado de egoísmo, um conjunto enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos. Não devo ser contrariado, preciso controlar os outros, sou dono da verdade, nunca poderia ter acontecido comigo. São atitudes ilusórias, herdadas por nós, de crenças despóticas e prepotentes, filhas da egolatria, ou seja, do culto ao eu. As ilusões de, entre aspas, tudo para mim, ou de, entre aspas, tudo girar em torno de mim, vem do interesse individualista, resquício da animalidade por onde transitamos, em priscas eras, em contato com os reinos menores da natureza. Mais à frente ainda. Nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos
no aperfeiçoamento ético-moral, comecinho de reforma íntima, né? Aquela coisinha. A tendência egoística é um estado instintivo, próprio do seu grau evolutivo, e não um defeito de caráter incompreensível, nem uma imperfeição inexplicável da índole humana. Então, lá para trás, né? Ele está começando a descobrir o que é certo, o que é errado. Tá. Esse sentimento, encerrado em seus justos limites, é bom em si. O exagero é o exagero que o torna mau e pernicioso. E aí ele nos remete, Obras póstumas, Allan Kardec, capítulo O Egoísmo e o Orgulho. Como o feto necessita, por determinado tempo, do cordão umbilical ou mesmo da placenta para sua manutenção, assim também a humanidade transformará gradativamente esse impulso inato e ancestral, adquirido através dos séculos e séculos, na luta pela sobrevivência nos estados primitivos da vida. Essa mesma humanidade absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com seu patamar evolutivo, aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos, antes somente instintos. E aí a gente para pensar. Ele encerra o capítulo assim: eis o antídoto contra o egoísmo, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. E aí a gente para pensar como é que a gente está nesse quesito egoísmo, orgulho, ambição, etc. e tal, hein? Ainda do Hamed, deixa eu ver se eu separei ele aqui, porque é tanto livro, está aqui embaixo. Um modo de entender, uma nova forma de viver. Reprogramação. Eu adoro esse capítulo, porque é o tipo do capítulo, quando a gente começa a ficar cheio de mimimi. Ai, mas por que Deus fez isso comigo? Ai, porque eu não merecia isso. Ai, eu sou uma pessoa tão boa. Por que, meu Deus? Por quê? A gente começa muito com esses mimimis. Esse capítulo é muito bom. Olha só. Nasceste no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Aí vem uma lista de verbos que eu vou ler devagar. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na sua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima.
Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Item 2 que eu separei para falar com vocês. Virtudes que precisamos desenvolver. O que é uma virtude? A gente ouve muito, né, falar em virtude, 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 mas a gente saberia definir o que é uma virtude? Vem da palavra latina virtus, significando força moral, valor, força vital. Qualidade manifestada por um indivíduo que tanto pode ser uma qualidade inata como adquirida. Opa! Então, estamos já começando a perceber que a gente pode adquirir uma virtude. As virtudes podem ser intelectuais, a inteligência, ligadas à inteligência, e virtudes morais, ligadas à ideia de fazer o bem. Ok. Aí, Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 17, Auxílio Eficiente. E abrindo a boca, os ensinava. Jesus, não, melhor, é sobre Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. Desculpa eu estar coçando o olho. É que de vez em quando, eu digo brincando que eu tenho, aumentou agora, eram 3, agora eu tenho 4 fios lisos. Às vezes quando um tom aparece bem no meio do meu olho, assim, só para me incomodar. Só para dizer assim, eu estou aqui, tá? Sai, estou no ar, para. Continuando com Emmanuel, a política inferior converte-a em joguete de manobra comum. Comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes.
Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar um monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. E esse a gente... Opa, gente, eu tenho tanta coisa aqui em cima, gente. Desculpe pelo barulho extra. Se a gente voltar no livro, quais são as virtudes citadas na história? Bom senso, ponderação, humildade, amor e justiça. Tá. Então, a gente viu também que as virtudes morais estão ligadas à ideia de fazer o bem. São coisas que a gente pode adquirir, a gente pode desenvolver. Como? Como a gente desenvolve esse trem? Jason de Camargo, autor do livro... Ai, está aqui embaixo. Jesus, não é? Tcharam! Não, não vai cair nada, não. Calma. Livros, voltem aqui. Coisa mais desagradável. Pronto. Educação dos sentimentos. Ele vai nos... Isso aqui é todo voltado para a reforma íntima. Tem 2 nessa linha. Vamos citar os 2. O primeiro é esse aqui. Também já conversamos sobre os 2 numa quarta-feira dessas da vida. Não perguntem quando, não façam pergunta difícil. Tá? Educação e seu significado. A expressão de Quinto Horácio Flaco, 65 a.C., 8 a.C., poeta latino, deixado em suas epístolas, é expressivamente forte. Ousa saber. Começa. É um convite dirigido a todas as pessoas indecisas e que permanecem à espera dos acontecimentos da vida. Horácio tinha plena consciência de suas palavras, porque ele mesmo fora filho de escravos libertos e teve que enfrentar inúmeras dificuldades para se tornar um dos maiores poetas satíricos de todos os tempos. Ele falava na ousadia, porque sem ela não haveria possibilidades para a renovação de paradigmas, bem como não chegaríamos às grandes conquistas da história. Ousar saber e começar significa sair da estagnação mental e partir para o conhecimento de outras leis, principalmente daquelas que regem a felicidade humana. Significa retirar a vestimenta envelhecida dos hábitos perniciosos e que geram sofrimento e se encaminhar corajosamente por outras veredas, inexploradas ainda, mas que produzem a suprema felicidade do homem. A ousadia da bondade, por exemplo, traz consigo a serenidade no campo da consciência, e a ousadia da compaixão reverbera como um foco de luz no psiquismo das criaturas.
Ousar pelos caminhos da retidão de caráter é produzir a grande sinfonia da paz interior. Ousar saber e começar, portanto, é colocar o saber a serviço do amor ao próximo, e é justamente essa fusão que planifica a alma para os voos mais altos da espiritualidade, sem as lágrimas da dor. Tá. Aí agora nós vamos no outro livro dele, intitulado O Caminho das Virtudes. Primeiro vamos à página 133. O desenvolvimento das virtudes. A tendência humana é buscar desafios novos que lhe permitam uma vida melhor no futuro. É a sua tendência, a sua busca, os seus anseios, isto é, ter perspectivas, ter esperança de que a vida poderá melhorar com o tempo. O nosso propósito é salientar que a busca das perfeições deverá estar inserida nesses propósitos de bem-estar mental e físico. Pois como conseguir um futuro risonho, um futuro feliz, com a mente leve e satisfeita, sem os ingredientes necessários para esse manjar espiritual? Os bens materiais, como passageiros que são, não conseguirão matar a sede de felicidade interior. Poderão até oferecer um bem-estar físico, mas não contemplarão a perenidade e a leveza necessárias para o bem-estar da alma humana. Essa conquista das virtudes, tenhamos ou não consciência, deverá ser o caminho para a realização interior. E, como meio auxiliar para o desenvolvimento da espiritualidade, destacamos a seguir 2 apontamentos feitos pelo professor Ney Lobo, ilustre filósofo brasileiro, que se empenhou também pelo tema que ora abordamos. Deixou-nos ele, como professor, uma didática para o desenvolvimento da espiritualidade. Primeiro, a virtude é adquirida pelo hábito do bem, repetição exaustiva dos atos virtuosos. Então, você começa a insistir. Eu hoje vou sorrir mais. Eu hoje vou reclamar menos. Eu hoje vou fazer coisas boas, buscar coisas boas, né? E lá na página 138 e 139, ele nos fala o seguinte, ainda sobre a proposta didática de Ney Lobo. Quando desenvolver as perfeições? A gente lembra também, voltando um pouquinho atrás, que Emmanuel fala que toda virtude um dia foi um hábito. E o que é o hábito? Você repete aquele negócio, vai repetindo esse trem até o negócio ficar negociado. A gente tanto se acostuma a reclamar menos, né? Procurar falar mais coisas positivas. A gente vai se forçando a fazer isso até um dia que isso se torna um hábito. E o hábito, um dia, vai se transformar nas virtudes. Mas quando desenvolver, vida cotidiana. As oportunidades que geram atos, repetição, hábito. Todo aprendizado robusto e que se impregna na pessoa é obtido através de uma experiência própria. E se essa experiência é repetida diariamente na vida cotidiana, ela deixa marcas profundas na psique até criar um hábito. O aproveitamento consciente do dia a dia e das inúmeras oportunidades que surgem a todo momento para sermos bondosos, solidários, amigos, misericordiosos, humildes, é a essência do aperfeiçoamento individual.
o melhor aproveitamento do tempo e das oportunidades para a reconciliação, o gosto pelo trabalho a ser executado, a utilização do bom conselho, o estender a mão para auxiliar alguém a se levantar, o uso do sorriso fraterno, o carinhoso abraço na esposa e nos filhos. Tudo isso é uma dádiva que Deus oferece todos os dias para que os homens possam escrever corretamente o diário de suas existências. O mais importante de tudo isso é que cada um possui o livre-arbítrio para avançar e para atingir a própria transcendência espiritual. É como bem ponderava Teilhard de Chardin: não somos seres físicos habitando um corpo espiritual, somos seres espirituais habitando um corpo físico. E aí, como é que a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia? Né? Aí eu peguei essas virtudes e busquei livros espíritas para a gente aplicar no nosso dia a dia. Já que virtude é para a gente desenvolver um hábito, a gente tem que prestar atenção no nosso entorno, no que chega até nós, certo? E Emmanuel nos alerta em relação a isso, no Vinha de Luz, capítulo 87, olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, segundo Marcos 13, 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir. Perdão, para que a vigilância não seja incompleta. Então, a primeira que a gente está vendo é o bom senso e a ponderação, né? Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Próxima virtude, humildade. Aí nós vamos em outro livro que eu também já conversei com vocês, O Homem que Mudou a História, de Gesiel Andrade, página 77 com X. Aqui.
Lições dos Espíritos, que ele faz um compilado, né, do Evangelho e tal, por tópicos. Esse livro é bem interessante. Ah, vamos lá. Procurem depois, quem se interessar, lá para trás mente. Lições dos Espíritos André Luiz e Emmanuel sobre a humildade. De André Luiz, capítulo 17 do livro Agenda Cristã, também já conversamos sobre ele. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde sempre que necessário. E Emmanuel, capítulo 49 do livro Encontro Marcado, diz assim: humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas, e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Tá. Amor, mesmo livro, página 54. Essa daqui estão vai me atrapalhar. Lições sobre o amor contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas delas só, tá? Que ele pegou uma lista bem grande aqui, mas vamos lá. Não é possível ter amor a Deus sem praticar a caridade da qual ele fez uma lei para as criaturas. A prática do amor aproxima o homem de Deus. O amor resume toda a doutrina de Jesus. A moral cristã pode fazer jorrar dos corações humanos o amor ao próximo e a prática da caridade, estabelecendo uma solidariedade comum e extinguindo as misérias sociais e os sofrimentos. Amar o próximo é ser leal, probo e consciencioso, é fazer aos outros o que se deseja para si mesmo, é aliviar as dores que acabrunham o próximo, é encarar a família humana como a própria família. E lições sobre o amor contidas nas obras de Leon Denis. Deus é amor. Por amor criou os seres para associá-los às suas alegrias e à sua obra. O amor desperta na alma o altruísmo, a piedade, a doçura, a bondade, a caridade. Continuando. Justiça. Agora nós vamos para um livro do Espírito Camilo, através de Raul Teixeira. O livro se intitula Justiça e Amor. Logo na introdução, entre outras coisas, Camilo nos diz o seguinte. Cita Jesus: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Guarda em si tamanha claridade, essa frase, que deixa perplexo aquele que se põe a analisar seu conteúdo. Com certeza, os que têm fome de justiça hoje são aqueles que se comprometeram com ela de tal modo, em tempos remotos ou próximos, que se inscreveram na vasta lista dos seus devedores. Ao retornarem ao corpo físico, esses injustos e iníquos do pretérito, quando logram reeducar-se, confiante na inquebrantável e infalível justiça divina, mantendo-se dignos e operosos no bem, tornam-se os bem-aventurados referidos pelo celeste amigo, a caminho dos acertos de contas consigo mesmos. O uso da verdade modulada pelo amor leva o indivíduo à prática da verdadeira justiça. O exercício da justiça orientada pela verdade conduz a pessoa aos roteiros do amor irretocável. A vivência do amor, atrelado ao verdadeiro sentimento de justiça, invariavelmente enseja a integração com a verdade. A fome de justiça de agora corresponde à justiça desdenhada de ontem, que impulsiona o faltoso à necessidade do resgate, a fim de que seja feliz realmente.
E mais à frente, no capítulo 7, As Penas e o Futuro, página 37, está aqui. Vale salientar que as leis de Deus, na sua feição de justiça, envolvem todas as criaturas, sem nenhuma exceção. E quem hoje delinque e não é apanhado nas malhas das leis terrestres, jamais estará indene de responder perante as leis da consciência, mais hoje, mais amanhã, nesta ou noutra existência corporal. Da mesma maneira, aquele que opera o bem agora e não é reconhecido pelo mundo, passando seus feitos, por pequenos que sejam, desconsiderados no presente, sem dúvida está, entre aspas, devolvendo, em amor e trabalho, o que antes defraudou ou usurpou de indivíduos ou de grupos sociais, sem que, mesmo assim, deixe de receber as gratificações da consciência pacificada e da alma redimida em qualquer tempo e em qualquer lugar. Bom, aí da metade da história para lá, o outro eu entra em cena, né? A morte. E aí, a gente para pensar no sentimento, né? Melhor, paramos para pensar no desencarne. E quando a gente pensa, como é que a gente se sente confortável com a ideia de partir, preocupados, assustados, ou deixa para lá, nem penso nisso. Eu envio essa boca para lá, Zezé, para de falar coisa ruim. Hello. Atitudes renovadas, Joana de Ângeles. Página 52. Narra uma fábula de sabor oriental que um sábio procurava transmitir a um jovem discípulo todo o conhecimento de que era portador. E aí, o aprendiz perguntou para ele, o que ele faz? Como é que ele fazia? As surpresas dos relacionamentos humanos, ora positivos, ora perturbadores. E aí, o mestre mandou que ele fosse para o cemitério e, durante algum tempo, diante de uma tumba, elogiasse aquele que fora enterrado lá. Estava lá. E o rapaz foi, voltou, e aí? Aquele que estava lá, em silêncio, não disse nada. Retorna, então, à casa dos mortos e acusa-o de todos os crimes, referindo-se desrespeitosamente à sua conduta. O jovem foi e voltou, cabisbaixo, pensando. Aí o sábio perguntou de novo, e aí, como é que foi? Novamente, nada disse. Nada disse. Desse modo, redarguiu-lhe o mestre, deves proceder. Elogiado pela bajulação e mentiras da sociedade, permanece inalterável, tanto quanto acusado pelo despeito e perversão dos coetâneos, como se estivesses morto. Age desse modo, sem emoção, diante dos encômios e dos vitupérios. E quando chegar a nossa hora, gente, não tem aquela história que todo morto, depois do morto, vira santo? Ou descanse em paz? Fake news, nada a ver. Um outro livro, antiguinho de Joana, Lampadário Espírita. O capítulo Cepticismo. As pessoas que não acreditam, né? Contam que, sentindo Voltaire foi um filósofo iluminista, o iluminismo era a educação racional, era a favor disso, para que os cidadãos pudessem se afastar dos estilos de vida fortemente religiosos e medievais que figuravam nas sociedades europeias. Defendia o progresso da ciência, racionalidade, liberdade de expressão. Expunha suas opiniões e críticas às instituições e aos dogmas religiosos. Ele descia o lenho da religião. Contam que, sentindo Voltaire a aproximação do anjo da morte, declarou com segurança: morro adorando a Deus. Asseveram que Strindberg foi um escritor, ensaísta e dramaturgo altamente polêmico.
Antes que a desencarnação surpreendeu-se, explodiu. Estou livre na vida e o meu saldo mostra que a palavra de Deus é a única certa. Afirmam que Heine, um poeta alemão que influenciou Karl Marx, Nietzsche, Freud, afirmam que Heine, o pensador materialista alemão, diante da desencarnação que se avizinhava, escreveu: sim, voltei a Deus, sou o filho pródigo. É que o materialismo, por mais deseje consubstanciar a ideia do nada, esse nada se dilui na concepção fantasmagórica da sua própria ilusão negativa. As leis cósmicas são inexoráveis e a marcha da vida em ascendência é incontrolável. Diante dos cépticos que passam estremunhados e ferentes, valoriza ainda mais as dádivas da fé que te embelezam as construções do mundo íntimo. Eles Eles, como tu mesmo, caminham na direção do túmulo e experimentarão nova decepção diante da realidade da vida, embora as amarras da empáfia a que se atém, despertando, então, por fim, para considerações e cogitações novas. Ninguém foge às realidades da vida, mesmo negando-as, elas tua. Em todo lugar e em tudo, a vida manifesta o divino amor de nosso Pai. Acende no coração a claridade esfuziante do amor, a rutilar nas expressões da fé, para que a tua lâmpada, no futuro caminhar, espalhe luminosidade à frente da rota por onde seguirás no rumo da imortalidade feliz. Paramos por aqui. Produção, tem alguém para eu dar oi? Desencarnados, tudo bem, precisa não. Já sei que estão por aqui mesmo. Se não tiver ninguém, partiu prece. Ok, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, pela imortalidade. Gratidão pela eternidade. Gratidão por todas as oportunidades de desenvolvimento das virtudes. Gratidão a Jesus por nos ensinar como desenvolver essas virtudes, nos estimular no desenvolvimento delas, para a construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Gratidão a Maria, que nos orientou para fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Gratidão por todo o amor que nos envolve, que nós possamos ir desenvolvendo o bom senso, a humildade, a justiça, o amor, para que assim a gente conquiste a própria felicidade. Que a tua paz, Senhor Jesus, o amor de Mãe Maria e as bênçãos de Deus permaneçam conosco, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Gente, acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem, com outra história desse livro. Convido vocês que tiverem um tempo, sábado, Eusínia, devo, não nego, pago como puder, vou estrear mais um programa, sábado, 5 horas da tarde, Romances que Iluminam. O próprio romance já vai, né, que são romances espíritas com substância. Não vou precisar, não vou interpolar nenhum livro espírita. O próprio livro já vai trazer as informações necessárias para o nosso raciocínio. E o primeiro da série vai ser Entre Nós, amanhã, 5 horas da tarde. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.